Segunda Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Efziba. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as práticas dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Tornou a construir os altares idólatras que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal. Fez o poste sagrado, como o que fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todos o exército dos céus e os serviu. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também construiu altares a todo o exército dos céus em ambos os atos do templo do Senhor. Fez passar o seu próprio filho pelo fogo. Praticou encantamentos e adivinhação. Consultou médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também colocou uma imagem de escultura do poste sagrado que tinha feito no templo que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errante os pés de Israel da terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, amém? Amém. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Olha, nós lemos muita coisa. Aleluia, amém? Amém. E vamos falar de muita coisa hoje. Mas na minha pregação, eu quero destacar 4 pontos muito importantes. Aleluia, amém? Em nome de quem? Sim. Na minha pregação, eu quero destacar quantos pontos? 4 pontos muito importantes. O primeiro ponto que eu quero destacar é que nós devemos avaliar o que nós temos feito aos olhos de Deus. Aleluia, amém? Se nós formos a ler a Bíblia, no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, nós vamos encontrar várias vezes a seguinte palavra: e reinou fulano por tantos anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou reinou por tantos anos e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então eu quero que nós venhamos avaliar aquilo que nós temos feito aos olhos de Deus. Porque muitas das vezes temos feito o que é bom aos olhos dos nossos amigos. Temos feito o que é bom aos olhos de familiares. Temos feito o que é bom aos olhos de colegas do trabalho. Temos feito o que é conveniente para o nosso trabalho. Mas muitas das vezes nós fizemos aquilo que é mal aos olhos de Deus. E nós devemos avaliar a nossa vida, aquilo que nós temos feito. Será que é algo bom ou é algo mal aos olhos de Deus? Aleluia, amém? Amém. A segunda coisa que eu quero destacar nessa manhã é que nós devemos lutar para acertar na nossa vida aquilo que os nossos pais não puderam acertar. A terceira coisa que eu quero destacar é que nós devemos preservar os nossos acertos para os que vêm depois de nós.
E o quarto ponto que eu quero destacar na minha pregação é que não importa a gravidade do pecado que você tem cometido, em Deus sempre há perdão. Aleluia, amém? Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Na história que nós acabamos de ler agora, logo no início, a Bíblia nos aponta que Manassés fez aquilo que era mal aos olhos de quem? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés é filho de Ezequias. E Ezequias fez o que era bom aos olhos de Deus. Quando Ezequias ele entra para reinar em Judá, ele começa a acertar tudo aquilo que Acabe havia feito de errado. Tudo aquilo que o seu pai havia feito de errado, quem chega para consertar é Ezequias. Só que Ezequias ele não preservou aquilo para a próxima geração. Por isso que Manassés ele fez tudo errado. Por isso que Manassés ele volta a fazer pior do que Acabe. Tudo isso porque Ezequias não perseverou, não preservou aquilo que ele conquistou. Nós não podemos nos preocupar apenas conosco, com o nosso nariz. Devemos nos preocupar com os que hão de vir depois de nós. Aleluia, amém? Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Manassés ele entra, encontra que Ezequias, seu pai, ele havia deixado um grande avivamento. Ezequias ele havia feito uma grande reforma, tanto na política assim como no culto. Mas Manassés, quando ele entra e começa a reinar, ele começa a fazer tudo errado. Ele começa a fazer tudo errado. Então nós devemos avaliar aquilo que nós temos feito. Será que é algo bom aos olhos de Deus ou tem sido mal aos olhos de Deus? Porque por mais que muitos não queiram assumir aquilo que você faz, aquilo que eu faço, não vai ter consequências apenas na minha vida, vai ter consequências na vida daqueles que hão de vir depois de mim. Muitos de nós temos passado por muito sofrimento por causa daquilo que os nossos pais fizeram de errado. E nós estamos a lutar para acertar, nós estamos a lutar para consertar. Mas a nossa luta não pode ser apenas consertar aquilo que os nossos pais falharam. Nós devemos consertar e preservar os nossos acertos para a próxima geração. Aleluia, amém? Amém. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que o maior erro dos grandes líderes na Bíblia foi justamente esse: não preservar as suas conquistas para a sua próxima geração. Josué foi um grande líder para Israel. Só que depois de Josué, não houve um grande líder. Porque Josué, ele não se preocupou em preservar as suas conquistas para as próximas gerações. Um grande homem na Bíblia que eu admiro e muitas pessoas admiram é Samuel. Samuel foi um grande juiz, um grande profeta para Israel. Houve uma vez que Samuel, ele convocou toda a assembleia, ele convocou todo o povo, e ele chega e pergunta para eles, e ele diz: olha, se eu tenho feito alguma coisa de errado para vocês, se eu tenho levado aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence, alguém levante-se aqui e me aponte o dedo. Todo o povo, unânime, levantou-se e disse: você nunca fez nada de errado. Mas Samuel, por mais que tenha sido um bom juiz, por mais que tenha sido um bom profeta, ele não preparou os filhos deles para uma boa liderança. Ele não preparou os filhos dele para darem continuidade ao trabalho que ele havia começado em Israel. Pelo contrário, os filhos de Samuel, eles fizeram tudo diferente daquilo que o pai fez. Salomão foi um grande líder. Ele restaurou paz em Israel. Mas depois que Salomão morre, Israel foi dividido. Isso porque ele não preparou alguém que viesse dar continuidade àquilo que ele havia conquistado. E muitos de nós temos seguido o mesmo caminho. Muitos de nós temos seguido a mesma direção.
Se você for a pegar, por exemplo, a igreja, desde a época dos apóstolos até os dias de hoje, sempre levantou-se um homem que trouxe um grande avivamento para a igreja, mas depois daquele homem morrer, o pecado voltou a reinar dentro da igreja. Então, nessa manhã, nós devemos primeiro avaliar aquilo que nós temos feito para Deus. Será que tem sido bom ou tem sido errado? Mas devemos sair daqui para lutar. Não apenas para fazer o que é bom aos olhos de Deus, mas para preparar uma geração que vai dar continuidade àquilo que nós vamos fazer em nome de quem? O que tem acontecido hoje em dia é que muitos de nós nascemos em famílias que os pais haviam feito pactos. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós haviam feito pactos malignos. E muitos de nós hoje em dia estamos a lutar para quebrar esses pactos. Mas hoje ainda eu vejo jovens voltarem a fazer pactos, voltar a trazer a mesma maldição que os pais lutaram para quebrar. Está voltar a renovar os mesmos pactos. E isso vai prejudicar a próxima geração. Nós devemos entender que quando nós vamos para uma paiota e você chega lá, faz um pacto com aquele curandeiro para ser rico, você tem que entender que aquela riqueza vai te beneficiar, mas vai destruir os seus filhos, vai prejudicar a próxima geração. Então nós não devemos fazer apenas as coisas que são boas para nós. Nós devemos nos preocupar com a próxima geração. Diga glória a Deus. Aleluia, amém? Amém. Quando nós lemos a história de Ezequias, pai de Manassés, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ezequias, ele restaurou o culto no templo. Ele reorganizou o trabalho, o serviço dos sacerdotes e dos levitas. Ele fez tudo aquilo que era bom aos olhos de Deus. Ele agradou a Deus. Ele andou com Deus, razão pela qual um dia ele teve uma enfermidade, ele começou a ficar muito doente e Deus envia o profeta ter com ele. O profeta chega para Ezequias e diz: olha, Ezequias, arruma a tua casa, porque a enfermidade que você tem é para a morte, você vai morrer. E quando Ezequias ouve essas palavras, ele se vira contra a parede e ele começa a orar. E quando ele ora, ele peça para Deus, ele diz: olha Deus, lembra-se que eu sempre fui fiel. Lembra-se das minhas obras. E enquanto ele orava, o profeta ainda não tinha chegado nem na porta. Deus lhe manda voltar para dizer para ele que ele ia viver mais 15 anos. Mas o erro que Ezequias cometeu é que ele recebeu o milagre e ignorou a palavra de Deus. A palavra de Deus era que ele organizasse a casa dele. Ezequias recebeu o milagre, mas o fato de Deus ter feito o milagre não implica que Ezequias deveria parar de organizar a casa dele. Então Ezequias foi um homem que restaura culto. Foi um homem que traz um grande avivamento. Mas na família dele, ele cometeu um grave erro. Ele não preparou, ele não organizou a casa dele. O mesmo erro foi cometido com Davi. Grande líder para Israel, mas um péssimo pai para a família. Aleluia, amém? Em nome de quem? Talvez você tenha nascido numa família desestruturada. Talvez você nasceu numa família que não busque a Deus. Talvez você nasceu numa família que faz coisas erradas aos olhos de quem? Ezequias também cresceu numa família assim. Mas, mesmo assim, ele fez o que era bom aos olhos de quem? Mas ele não se preparou, não preparou a casa dele, não organizou a casa dele. Ele não se preocupou com a próxima geração. Então existe uma grande necessidade de você parar de se preocupar apenas com a tua vida e começar a se preocupar com a próxima geração, com os que vêm depois de ti. Quantas mulheres você não vê por aí que só se preocupa com a vida delas? Se envolve com esse homem, se envolve com aquele. Ela tem 3, 4 filhos com pais diferentes e ela não está nem preocupada com isso, não está preocupada com o futuro que aquelas crianças vão ter, está apenas preocupada com o seu prazer e pelo seu bem-estar. Então nós devemos nos preocupar não apenas com a nossa vida,
Nós devemos nos preocupar com a próxima geração, com os que vêm depois de nós. Quantas vezes você se perguntou, se os meus pais tivessem me dado isso, mas aquilo, a minha vida não seria assim? E o que você tem que fazer é mudar o futuro dos seus filhos. Você não pode mudar o passado que os seus pais te deram, mas você pode mudar o futuro dos seus filhos. Você pode mudar o presente dos seus filhos. Você pode mudar o futuro da próxima geração, daqueles que vêm depois de ti. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, amém? Amém. Então é uma grande necessidade de nós fazermos essa avaliação, de começarmos a acertar não apenas por nós, mas também por aqueles que vêm depois de nós. Porque nós somos tão egoístas, nós somos tão centrados em nós, que não nos preocupamos com os que hão de vir depois de nós. Mas a maior preocupação deve ser quem vai nos suceder. O que vai acontecer com o legado que eu estou a deixar? Será que alguém vai dar continuidade a isso, ou isso vai terminar apenas em mim? Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos Moisés preparando Josué. Só que Josué, por mais que ele tenha sido um bom líder, um grande guerreiro, ele não seguiu o exemplo de Moisés, não preparou ninguém para dar continuidade à missão. Qual tem sido a sua maior preocupação? Você tem se preocupado apenas contigo ou tem se preocupado também com os que vêm depois de ti? Aleluia, amém? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Agora, o terceiro ponto que nós encontramos nisso é que Manassés, por mais que tenha sido criado por um pai que era fiel a Deus, por mais que ele tenha sido criado por um homem de Deus, por um homem que andou com Deus, ele fez o que era errado aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Sabe, quando eu pego Acabe, Ezequias e Manassés, eu começo a mudar a minha forma de pensar. Porque muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizendo, olha, o que nós somos depende do ambiente onde nós crescemos. Só que nós encontramos Ezequias cresce num ambiente desestruturado, cresce com um pai que era idólatra, mas ele não se torna idólatra. Mas em contramão nós temos Manassés, que cresce numa família estruturada, cresce, tem um pai que é um bom exemplo, mas ele não segue o exemplo do pai, e ele faz algo pior que Acabe. A Bíblia diz no versículo 9 de 2 Reis 21, a Bíblia diz que Manassés não apenas fez o que era mal aos olhos de Deus, mas o que ele fez foi pior que as nações que Deus havia destruído. Ou seja, Manassés foi mais idólatra que os cananeus. Mas Manassés foi mais idólatra que muitas nações que Deus havia destruído. Manassés, ele passou o filho pelo fogo. Isso era um sacrifício que era feito a um Deus chamado Moloco. Ele fez aquele sacrifício àquele Deus Moloco. Mas não só ele edificou um altar para Baal, ele edificou uma imagem para Asterate, que era uma deusa adorada pelos babilônicos. Então ele trouxe todas as culturas. Ele começou a adorar tudo que era no céu. Ele começou a adorar o sol, começou a adorar as estrelas, começou a adorar a lua. Tudo que ele via no céu, ele adorava. Mas o pai adorava apenas o único Deus. Então, o que nós somos não depende do ambiente onde nós crescemos, mas depende das decisões que nós tomamos. Porque por mais que Ezequias não tenha organizado a casa dele, Manassés viu um bom exemplo no pai. Mas ele descartou aquilo. Ele descartou aquele bom exemplo. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Ele fez pior. Ele foi um dos piores líderes que Judá já teve. Disse de passagem que quem trouxe a destruição de Judá foi exatamente Manassés.
Judá não foi destruído no tempo de Manassés, mas por causa dos erros que Manassés cometeu, Judá foi destruído. Então, o que nós fazemos, o que você faz, as suas decisões, as suas escolhas, as suas obras, tudo isso vai ter um efeito na próxima geração. Aleluia, amém? Amém. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Manassés fez tudo errado. Por um lado, nós temos Acabe, um rei que faz tudo errado. Ele passa um péssimo exemplo para o filho, mas o filho não pega o exemplo do pai. E você deve entender isso, deve pegar essa visão. Não pegue o exemplo negativo do seu pai. Não pegue o exemplo negativo da sua mãe. Não sei quantas vezes já ouvi mulheres já dizerem: como é que vamos deixar de adulterar se até os nossos pais fizeram o mesmo? Se até os nossos avós, os nossos antepassados fizeram o mesmo? Só que você não é obrigado a pegar o péssimo exemplo dos seus pais. A quarta coisa que eu quero destacar é que Manassés, eu peço por favor para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, para ser melhor. É só continuar, é mais à frente. Depois de 2 Reis, você encontra 1 Crônicas e aí está, 2. Capítulo 33. É quase a mesma coisa que nós lemos lá em 2 Reis, só que aqui traz alguma coisa a mais. A partir do versículo 11 está escrito o seguinte: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Agora, versículo 2 diz o seguinte: em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Depois que ele orou, Deus o ouviu e atendeu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era quem? Deus. Era Deus. Só que antes disso tudo acontecer, Deus falava muitas das vezes com Manassés. Manassés muda, e Manassés negava de mudar. Até que Deus trouxe um exército inimigo para prendê-lo. E quando ele estava na angústia, é quando ele reconheceu que ele tinha um Deus e todas aquelas imagens que ele havia feito não haviam lhe ajudado para nada. Essa é a razão pela qual muitas das vezes Deus tem deixado pessoas sofrerem. Não é sempre a razão, é uma das razões. Porque tem pessoas que só aprendem com o mal. Tem pessoas que não aprendem com o bem. Manassés, ele, olha só. Manassés, ele sacrificou o seu filho para Moloque. Manassés, ele colocou altares para Baal. Ele fez poste ídolos no templo, mas quando ele foi preso, o único que ele clamou foi o Deus dos seus pais. Ele não orou a Baal, ele não orou a Moloque, ele não orou para o sol, não orou para as estrelas, não orou para o Deus Lua, ele orou para o Deus dos seus pais, porque ele reconheceu que ele era o único Deus. Mas não é necessário passarmos por isso, para reconhecermos que Deus, Ele é o único na nossa vida. Não é preciso, não é necessário sofrer para reconhecer o poder de Deus. Agora mesmo Deus está falando contigo. Avalie aquilo que você tem feito. Avalie aquilo que você tem feito aos meus olhos. E isso não é necessário você passar por que Manassés passou para você poder se consertar. Então Manassés, ele se humilhou. Ele reconheceu que o Senhor era Deus. Ele reconheceu o Deus dos seus pais. E olha só, Deus perdoou.